Olá, galera do terceiro ano do ISA, Instituto Santo Agostinho, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para trabalhar a matemática 3. Hoje nós iremos trabalhar um conteúdo bem interessante, que timidamente está sendo utilizado nas provas do Enem. Então, vamos aqui compartilhar nossa tela, está aí todo o material na apostila de vocês, como a gente já falou que nós iremos utilizar bastante a nossa apostila. Então, hoje nós iremos trabalhar módulo. A gente vai lembrar o que é módulo, apesar que vocês já conhecem, vocês já têm essa definição do ensino fundamental. E hoje nós iremos ampliar, hoje nós iremos dar uma continuidade, um aprofundamento nesse conteúdo, tá certo? Então, iremos trabalhar equações modulares, módulos do número real, interpretação do módulo e propriedade do módulo. Nós iremos trabalhar a competência 5, habilidade 19 e 21 da prova do Enem. Então, abra a apostila de vocês na aula 18 do livro 5, Matemática 3. Então, vamos aqui começar a nossa aula, tá bom? Bem, gente, na nossa vida existem muitas situações ao qual nós devemos trabalhar somente valores positivos. Por exemplo, áreas, volumes, comprimentos, distâncias, velocidade. Então, há essa necessidade, tudo bem? Então, baseado nessa ideia, é que nós iremos estudar o módulo de um número real, tá certo? O que vem a ser o módulo? O módulo de um número real é uma expressão definida por mais de uma sentença. Então, ele diz o quê? Dado o número real x, define-se o módulo ou valor absoluto de x, indicado por módulo de x, essas duas barrinhas aqui, e o x, por meio da relação. O módulo de x será o próprio x, se o x for maior ou igual a zero. Se o x ele for o quê? Positivo. E menos x, o seu oposto, se o x for menor que zero. Tudo que é menor que zero é o quê? Negativo. Tudo bem? É uma definição que, se nós estivéssemos presentes em sala de aula, e eu perguntasse normalmente, quanto é o módulo de 5? Eles iriam me dizer que é quanto? 5. Quanto é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 vai ser o próprio 3. Tá certo? Por quê, gente? Existe um porquê para a gente estar trabalhando isso aí. Tem tanto a interpretação geométrica como a interpretação física, tudo bem? Então, a gente simplesmente até então sabe que o todo e qualquer módulo é sempre positivo. Tá aqui, ó, note que a resposta de um módulo nunca é negativa. Ainda, outras maneiras de se definir o módulo de um número real x são elas. A gente também define o módulo através de um intervalo, onde vai ter o máximo de x até menos x, ou de menos x até x. E o módulo de x sendo a raiz quadrada de x elevada a 2. É bem importante a gente notar isso daqui, quando tem a introdução do conteúdo de vocês na apostila, ele colocar aí a ideia da raiz quadrada de menos 5 elevada a 2, tá certo? E logo embaixo ele coloca, lembre-se de que a raiz quadrada de um número real é sempre não negativa, tá bom? E só está definida quando esse número real ele é não negativo. Então, ó, a raiz quadrada, ela é sempre não negativa. Não negativa significa que é o quê? Positiva. A raiz quadrada é sempre positiva e só está definida quando esse número real ele é não negativo. Por que não coloca positivo, não é? Então, para todo A maior que zero, tem-se a raiz quadrada de um número real sempre positivo. O que tem na porta de vocês é o seguinte, tem raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, deixa eu esconder aqui, e a gente sabe que quando a propriedade expoente do radicando com índice são iguais, o que a gente faz? Cancela. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 5. E isso está errado, gente. Por quê? Porque não vai existir dentro do conjunto dos números reais uma raiz quadrada cujo resultado vai ser o quê? Negativo. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente fala o quê? Que a raiz de x ao quadrado vai ser o módulo de x. Então, nesse caso, a gente teria o quê? A raiz quadrada de 25 seria o módulo de quem? O módulo de 5, ou de 5 elevado a 2. Tudo bem? Então, baseado nessa ideia aí, nós iremos passar
adiante, tá ok? Então, interpretação do módulo. Em um estudo mais detalhado sobre o módulo, pode-se identificar duas interpretações para sua definição. A primeira delas vem a ser com a geometria e a segunda delas vem a ser com a física. Na geometria, interpreta-se o valor absoluto módulo de x menos y como sendo uma distância. Observa que nós falamos inicialmente da ideia de distância. Toda e qualquer distância, obrigatoriamente a gente vai trabalhar como sendo valores positivos no eixo real, entre os pontos de coordenadas x e y. Considerando esse eixo real como sendo um eixo orientado, observa-se que o valor de x ele é menor do que o valor de quem? De y. A distância de x para y é a mesma distância de y para quem? Para x. Então, nós poderíamos fazer como x menos y ou quem? Y menos x. Mas como o valor de x ele é menor do que y, esse resultado aqui vai ser um resultado negativo. Já o y menos x vai ter um resultado que? Positivo. Então, para que não haja essa ideia, essa diferença de positivo e negativo, trabalha-se então a ideia do módulo de quem? De x, módulo de x menos quem? Menos y, tá certo? E na física, todo vetor tem um módulo, direção e sentido. Assim, interpreta-se o módulo de x como o comprimento do vetor. Então, o vetor, tá certo? Com módulo, direção e sentido, a professora de física explicou tudo isso aqui, módulo vai ser exatamente o seu comprimento, a direção e sentido, todos vocês sabem. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. O móvel sai de A para B e de B para C. Então, o deslocamento dele foi exatamente o vetor AC. Então, isso aqui, ó, essa expressão tem a ver com a desigualdade triangular. A gente disse que é uma propriedade muito forte que nós temos na matemática, tá certo? Então, vamos passar adiante para que a gente possa entender ainda mais, tá bom? Olha só, definições bem simples. Calcule pela definição os seguintes módulos. Módulo de 3 é o próprio 3. Por quê? Porque 3 é maior que 0. Então, o módulo de 3 é 3. Na realidade, seria o quê? Observa aqui a reta real. Tá certo? Eu tenho aqui o 0. E eu tenho aqui quem? O 3. Tá? Então, está definida. Por que o módulo de 3 é 3? Porque tem a ver com a distância do 3 até o 0. Observa que eu falei. A distância. Em toda e qualquer distância, ela é positiva. Quem é o módulo de menos 13? Vou já fazer aqui também, ó. O módulo de menos 13, imagina aqui a reta. Está aqui o 0, bem aqui. E está aqui o menos 13. Tá? Então, a distância do menos 13 até o 0 vai ser exatamente igual a quanto? Vai ser igual a 13, porque a distância tem que ser positiva. E lembra da definição do módulo. Como é negativo, será o seu oposto. Então, o oposto, basta colocar o sinal negativo. Menos, menos, mais. Dá exatamente 13. Pois menos 13 é menor do que 0. Quem é o módulo de 0? Quem é o módulo de 0? É o próprio 0. É a distância dele para ele mesmo. Ora, se são os mesmos pontos, a distância é nula. Quem é o módulo da raiz de 2 menos a raiz de 5? Gente, na aula passada, nós trabalhamos fatoração. E até a gente falou de radical duplo. Como a gente está trabalhando radical, a gente deve lembrar que a gente vai ter que sempre trabalhar o radical sendo positivo. A gente observa que raiz de 2 e raiz de 5. A raiz de 2 é menor do que a raiz de quem? De 5, gente. Então, essa expressão aqui todinha, aqui dentro, tá certo? Deixa eu apagar, deixa eu destacar direitinho aqui, tá? Uma borrachinha. Gente, olha só, entendam. Raiz de 2 é menor do que a raiz de 5. Então, essa diferença de um para o outro vai ser um valor que negativo, tudo bem? Então, raiz de 2 menos a raiz de 5, ela é menor do que 0. Então, essa expressão aqui, ó, raiz de 2 menos a raiz de 5, é uma expressão que negativa. Então, se é negativa, a gente trabalha com o oposto. Então, menos.
raiz de 2 menos raiz de 5. Então, vai ficar menos por mais, menos raiz de 2, menos mais, raiz de 5, menos raiz de 2, pois raiz de 5 é maior que raiz de 2, e raiz de 2 menos raiz de 5 é menor do que zero. Então, aqui a gente colocou. Essas expressões aqui, quando a gente tem um valor de x, as expressões algébricas, nós temos, é importante também que a gente trabalhe x módulo de x menos 3. Eu não sei, depende do valor de x, para que essa expressão seja positiva ou se ela seja o quê? Negativa. Então, quem é o módulo de x menos 3? Será o próprio x menos 3, se x for maior que 3. De onde foi que saiu isso? Ó, o módulo de x menos 3 será o próprio x menos 3 se x menos 3 for maior ou igual a quem? A zero. Logo, x tem que ser maior ou igual a quanto? A 3. Tudo bem? E o módulo de x menos 3 vai ser o oposto, ó, menos x mais 3. Se o x ele for o quê? Menor ou igual a quem? Igual a zero. Então, menos x menos 3 é menor ou igual a zero. Menos x menor ou igual a 3. X exatamente menor do que quanto? Menor do que 3. Exatamente a condição que está sendo colocada aqui. Ok? Então, tá aí. Olha só, na segunda, módulo de 3 menos π. Ó, aqui caracteriza como sendo um número inteiro, só que o π ele expõe um valor de quanto? De 3,14. Então, essa expressão é uma expressão negativa. Então, a gente vai trabalhar ela como sendo um oposto. Então, vai ficar π menos 3. Pois 3,14 menos 3 vai dar um valor que positivo. Tá ok? Então, isso é importante que a gente lembre para que a gente não confunda, dizer que o módulo vai ser sempre aquele valor. Não, vai ser aquele valor se ele for positivo. Mas observa que eu tenho aí um valor de x, uma variável, uma incógnita, e eu não sei qual é a condição para que ele seja positivo ou negativo. Então, é dado exatamente aqui, tá bom? Então, utilize a interpretação geométrica, olha só, é bem legal essa questão do módulo, para resolver as equações e inequações. É interessante que ele coloca aqui de forma com que você consiga enxergar. Então, olha só o que ele diz. Módulo de x menos 1 igual a 4. O que é que ele quer dizer com isso daqui? Que vão existir, tá certo, valores que x vai assumir, tá certo, para uma determinada distância, de modo com que essa distância seja igual a quem? A 4. Então, olha só, o x é exatamente a distância para que seja igual a 4. E esse aqui, esse valor, o 1, tá certo? O x menos 1, tá certo? Para que a distância seja 4, então o 1 mais 4 vai ser quanto? 5. E o 1, ele vai voltar também para a parte negativa, que vai ser quanto? Menos 3. A distância do menos 3 até 1 é quanto? 4. A distância do 5 até 1 também é quanto? 4. Então, observa que nesse caso, x poderá assumir dois valores. Ou menos 3, ou quem? Ou 5, tá bom? Ah, professor, eu vou ter que estar observando isso aí? Não. A gente vai estudar aqui uma maneira em que você vai encontrar, através de operações básicas, qual é o valor dessa equação modular, tá bom? Já aqui, o módulo de x menos 2 é menor do que 3, então eu vou fixar aqui o 2, tá certo? Ó, o 1 aqui, eu vou fixar o 1. A distância até o 2 tem que ser igual a quanto? A distância tem que ser igual a 3. Então, fixo 2 e eu coloco mais 3 e depois menos 3. 2 mais 3, 5. 2 menos 3 é quanto? Menos 1. Observa que aqui é uma desigualdade sem ter o sinal de igual. Então, é uma bola aberta. Ok? Então, nesse caso, é todo esse intervalo de menos 1 até 5. Se a gente colocar um valor que esteja dentro desse intervalo, observa que essa expressão vai ser verdadeira. Por exemplo, se eu considerar x igual a 3, então eu vou ter 3 módulo, 3 menos 2 é menor do que 3. 3 menos 2, 1. Módulo de 1 é menor do que 3. Módulo de 1, 1 é menor do que 3. Então, isso aqui é uma expressão verdadeira. Ok, gente? Então, vamos adiante. Propriedades do módulo, tá? É muito importante. Resolve muitas questões, tá certo?
as propriedades do módulo. O primeiro diz que o módulo de qualquer número real x é sempre maior ou igual a zero para todo x pertencente aos reais. Em outras palavras, o módulo de um número ele é sempre positivo, tá bom? O módulo de x é igual ao módulo de menos x para todo x pertencente aos reais. Os módulos de dois números opostos são que iguais. O módulo de 5 é exatamente igual ao módulo de quem? De menos 5, tá bom? Olha só, gente. A terceira propriedade, ela é muito forte, tá bom? Ela é importante. Ele diz que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa do módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, para todo x pertencente aos reais. Vamos lembrar que todo e qualquer número elevado ao quadrado ou elevado ao expoente par, ele vai ser sempre positivo, independente se ele seja positivo ou negativo. Então, eu não sei se aqui x é positivo ou negativo, mas está elevado ao quadrado. Então, tanto faz ter módulo ou não, tá bom? Essa. A quarta propriedade diz que x é sempre o quê? Maior ou igual a... É maior ou igual ao módulo menos o módulo de x e menor ou igual ao módulo de quem? De x, para todo x pertencente aos reais, tá certo? Então, a gente utiliza ela para demonstrar a desigualdade triangular, tá bom? Então, dá para a gente observar que o x aqui, ele vai estar dentro desse intervalo, nesse caso aqui, do oposto dele, e exatamente menor ou igual a quem? A ele, tá bom? O produto dos módulos é igual ao módulo dos produtos, tá certo? Então, o módulo de x vezes o módulo de y é igual ao módulo de x vezes y, para todo x e y pertencente aos reais. Só é válido para multiplicação e divisão. O módulo de x dividido pelo módulo de y é igual ao módulo de x sobre y, para todo x e y pertencente aos reais. E lembra que isso é uma divisão, e não existe divisão por quanto? Por zero, tá bom? Olha só, essa propriedade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sétima propriedade, gente, é a propriedade da desigualdade triangular, que diz o quê? O módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo de A, mais quem? O módulo de B, para todo A e B pertencente aos reais, tá bom? Olha só, essa propriedade aqui é importante, tá, gente? Que vocês lembrem dela, tá bom? Ela pode ser que você utilize ela quando você for fazer seu curso superior na área de cálculo. É importante que você saiba a demonstração dela. E ela recai exatamente tem como base a quarta propriedade, tá bom? Então, ó, deixa eu colocar aqui como x, y, tá bom? Olha só, eu não vou demonstrar ela com toda o rigor, mas vocês irão entender, tá bom? Olha o que é que ele diz. Ele diz que x é maior ou igual a menos o módulo de x e menor ou igual a quem? Ao módulo de quem? De x. Eu considerar o x, eu também vou considerar um y aqui também. Então, é maior ou igual ao módulo... Opa, o módulo é fora. Tá bom? Dá, borrachinha. Tá? Então, da mesma forma, eu vou fazer com y. Tá bom? Então, módulo de menos y maior ou igual ao módulo de menos y e menor ou igual a quem? Ao módulo de y, tá bom? Gente, eu vou fazer aqui como se fosse uma soma, tá bom? Eu vou somar esses termos. Então, vai ficar menos o módulo de x menos o módulo de y menor ou igual a x mais y, aqui no meio, menor ou igual a quem? Módulo de x mais quem? Módulo de y, tá bom? Então, eu vou trabalhar exatamente com essa expressão. Eu não sei quem é o valor de x. O x aqui ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Ó, por definição, nós temos o quê? O módulo de x é o próprio x. Se o x for o quê? Maior ou igual a zero. E menos x, se o x ele for o quê? Menor do que zero. Então, se for positivo, isso daqui vai ficar sendo quem? Menos x menos y. Se for negativo, vai ficar menos x, que vai dar x, menos y, que vai dar o quê? Mais y.
Bem, gente, eu pergunto para vocês, eu posso ter essas duas possibilidades aqui, tá bom? Essa ou essa, dependendo do valor de x e y. E eu pergunto, quem é, por consequência, quem é o módulo de x mais y? É o próprio x mais y, se x mais y for maior ou igual a zero. E será menos x mais y se x menos y for menor do que zero. E o que é menos x mais y? Menos x menos y. Então, observa que eu tenho essa expressão aqui todinha, ó. Essa expressão aqui, ó, ela é a mesma coisa de quem? Do módulo de quem? De x mais y. Eu puxei errado. Tá? Essa expressão aí, ó, é a mesma coisa do módulo. Cadê você, canetinha? Então, essa expressão aqui todinha nada mais é do que x, módulo de x mais y. Então, nós podemos reescrever essa expressão todinha como sendo quem? Módulo de x mais y é menor ou igual a x mais y, que é menor ou igual ao módulo de x mais quem? Módulo de y. Então, pela transitividade, se o módulo de x mais y é menor ou igual a x mais y, que é menor do que módulo de x mais módulo de y, então, módulo de x mais y é menor ou igual a módulo de x mais quem? Mais módulo de y, tá bom? Então, tá aí demonstrado exatamente a nossa sétima propriedade, tá bom? Então, a outra também ela tem uma consequência bem parecida com a sétima. Diz o quê? O módulo do módulo da diferença é menor ou igual ao módulo de A menos B, tá bom? Então, gente, fica aí, ó, a nossa teoria da nossa aula e vamos resolver aqui algumas questões do nosso material, tá bom? Opa, tem as equações, tá bom? Ah, exatamente o que nós falamos agora há pouco. Uma equação modular, o que é uma equação? Equação é tudo aquilo que vai possuir uma igualdade, gente, tá? A palavra equi significa igual, ação e expressão, então uma igualdade de expressões. Uma equação é modular quando a incógnita se apresenta em módulo. A resolução de tais equações baseia-se em consideração de casos e nas seguintes propriedades. A primeira delas é que o módulo de x, assim, de se x é igual a zero, então x é igual a zero, não tem nem o que discutir, tá bom? Então, se o módulo de x é igual a A e esse A for positivo, então x é igual a A ou x é igual a menos A. Exemplo, tá bom? Nós já até resolvemos isso aqui de maneira algébrica, tá bom? Deixa eu colocar aqui um A. Módulo de x menos x menos 1 igual a 5. Então, gente, o que é que a gente faz aqui, ó? Considera o que está dentro do módulo e ora você trabalha com esse valor positivo, ora o que? Negativo. Então, lembra por interpretação geométrica, a gente colocava o 1 e via qual era a distância igual a 5 e encontrava os valores. Então, a gente vai fazer agora diferente. Vai ficar x menos 1 é igual a 5 ou x menos 1 é igual a quanto? Menos 5. Então, ora você trabalha com um A que está fora, que ele é positivo, tá certo? Jamais vai ser negativo, porque se eu colocasse um menos aqui, você ia logo dizer que não existe x pertencente aos reais, porque não vai ter distância negativa. Então, aqui resolve facilmente. X é igual a 5 mais 1, x é igual a 6, e o outro x é igual a menos 5 mais 1, e o x vai ser igual a quanto? Menos 4. Então, a gente faz a verificação, tá bom? Então, a solução aqui vai ser quem? Vou colocar em ordem, menos 4, quem? E 6. Menos 4, menos 1, menos 5, tá? Quanto é o módulo de menos 5? 5, tá aqui, tá ok. Se o x for menos 4. Se o x for igual a 6, 6 menos 1, 5. Módulo de 5 é quanto? 5, então, a nossa resposta está correta. É o que está colocando aqui agora, ó. E se o módulo de x for negativo, como eu disse, se eu colocar um menos 5, não existe x que pertence aos reais. Pois eu estou afirmando que a distância vai ser menos 5. E não pode ser negativo, tá bom? No exemplo B, ambos são módulos, tá certo? Então, é como se você escolhesse o A aqui, como sendo um módulo de y, e faz de conta que ele
não tem módulo, tá certo? Mas é importante, gente, que nesse caso aqui você faça sempre, ó, a verificação, tá bom? Pois você não pode encontrar um valor negativo, tá ok? Nós iremos responder através de questão, tá bom? Olha só aqui, gente. Então, na página 39 da nossa apostila, Abraão e ela, nós temos 4 questões aí das atividades para a sala de aula. Vamos responder ela? E o seguinte, a primeira, questão bem interessante. Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea. Um automóvel parte do quilômetro 0 no sentido indicado na figura a seguir, dirigindo-se a uma cidade a 250 quilômetros do ponto de partida. Em um dado instante X, X denota a distância em quilômetros do automóvel ao quilômetro 0. Nesse instante, a distância em quilômetros do veículo ao posto de gasolina é, então, a distância do veículo ao posto de combustível, ao posto de gasolina. Gente, ele só dá a distância do começo, do 0 até um valor X qualquer. Imagina só que o X é aqui, tá bom? Não sei onde é que ele está. Vou chamar aqui de X. Bem, observa que lá no início da aula a gente falou a mesma coisa, só que aqui teve uma aplicação bem interessante. Então, como é que a gente faz aqui? Se eu for calcular a distância de X até o posto, a distância vai ficar o quê? Ó, deixa eu riscar aqui. A distância aqui vai ficar sendo como? A distância, tá bom? Do X até o posto vai ficar o quê? X menos 100. É ou não é? Mas se eu fizer do posto até X, vai ser o quê? Ou 100 menos quanto? 100 menos X. Então, eu tenho essas duas possibilidades aí. Do X até o posto, ou do posto até quem? Ou do posto até X. E o que é X menos 100 ou 100 menos X? É a definição exatamente de quem? Do módulo de X menos quanto? 100. Então, quem é o módulo de X menos 100? Será exatamente o quê? X menos 100 se X menos 100 for maior ou igual a 0. E será menos X menos 100 se X menos 100 for menor do que 0. E o que é menos X menos 100? Vai ser exatamente menos com menos mais, então 100 menos X. Então, observa que eu tenho 100 menos X e X menos 100. Então, a gente tem como item para essa questão a alternativa correta, a letra A, B. Ok? Questão bem interessante da aplicação da definição de módulo, tá bom? Vamos passar adiante. Segunda questão. Considerando a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual ao módulo de x menos 3, tem-se que a soma de suas raízes é... Bem, gente, observa que eu tenho módulo de x menos 3. Então, por definição, vai ser o quê? O próprio x menos 3 de novo. Se x menos 3 for maior ou igual a 0, e menos x menos 3 se x menos 3 for o quê? Menor que 0. Que isso aqui vai ficar sendo quem? Essa expressão aqui vai se transformar em menos que menos mais, 3 menos quem? X. Então, essa expressão aqui todinha, ela poderá ser escrita de duas maneiras. Como? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a x menos 3. Ou x ao quadrado menos 5x mais 6 seja igual a quem? 3 menos quem? 3 menos x, ok? Então, vamos aqui dar uma ajeitada nisso aqui tudo. Vai ficar x ao quadrado menos 5x menos x mais 6 mais 3 igual a 0. Joguei todo mundo para o primeiro membro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x menos x menos 6x mais
6 mais 3 é quanto? 9. Isso aqui igual a 0. O que é que nós temos aqui? Uma equação de segundo grau. Vamos resolver ele aí pelo método da soma e produto das raízes. Vou chamar de x' e x duas linhas. Dois números que a soma é 6 e o produto é 9. Dois números que a soma é 6 e o produto é 9, vai ser 3 e 3. 3 mais 3, 6. Lembra que sempre a gente troca o sinal da soma. E 3 vezes 3 é quanto? 9 aqui. Certamente a gente diz que o delta é igual a zero, pois tem duas raízes reais e iguais. Já no item B, desculpa, nesse segundo formato, nós vamos ter x ao quadrado, menos 5x, passa mais x, mais 6, está no primeiro, deixa o 3 em menos 3. Isso aqui igual a quanto? Zero. Então, x ao quadrado, menos 5x mais x, menos 4x, mais 3, isso igual a quanto? Zero. Vou chamar de x1 e x2. Tá bom? Dois números que a soma é 4 e o produto é 3. 1 e 3, né não, gente? 1 e 3. 1 mais 3, 4. 1 vezes 3, 3. O que é que ele quer? A soma de suas raízes. Gente, eu vou considerar o 3 três vezes? Não. O conjunto de solução aqui, ele é simplesmente 1 e 3. Pois o 3 se repete. Não tem necessidade de estar repetindo 3, 3. Não. Conjunto, se o 3 se repetir, continua sendo conjunto em 3. Então, a soma é 1 mais 3. E a gente soma isso aqui igual a quanto? 4. E para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra E. Ok, gente? Vamos passar para a próxima. No jogo, em busca do tesouro perdido, o jogador da vez sorteia uma ficha que contém um desafio matemático, que o fará pular determinado número de casas de um tabuleiro, caso ele acerte o problema. Eline sorteou uma ficha que continha o seguinte conteúdo: o número de casas que você vai pular corresponde ao número de soluções reais da equação. Módulo do módulo de x menos 1 é igual a 1. Qual a quantidade de casas que ele poderá pular se acertar a resolução da equação? Bem, gente, é bem simples, tá? O que é que ele quer? Ó, que você vai pular o número de soluções, ó, o número de soluções o quê? Reais. Então, nós temos dois módulos aqui, gente, tá? Então, nós iremos, primeiramente, tirar o mais externo. Então, vai ficar, como aqui é igual a 1 e 1 é maior que 0, nós vamos ter módulo, tá certo? Ó, módulo, tá? Módulo de x menos 1 é igual a 1, ou módulo de x menos 1 é igual a menos 1. Tá ok, gente? Então, a gente considera esse resultado sendo positivo e o outro sendo o quê? Negativo. Então, vamos ter que o módulo de x é igual a 1 mais 1. Módulo de x é igual a quanto? 2. Nesse segundo caso, vamos ter que o módulo de x é igual a menos 1 mais 1. Módulo de x é igual a quanto? Menos 1 mais 1 é quanto? 0. Bem, gente, agora eu vou novamente excluir esse módulo, tá certo? Tirar ele da solução. Só que é bem simples. Quem é que tem módulo igual a 2? Ora, x é igual a 2 ou x é igual a quanto? Menos 2, pois tanto módulo de 2 quanto menos 2 é 2. E o módulo para ser igual a 0, basta que x seja igual a 0. É propriedade. Então, olha só, ele quer um número de soluções o quê? Reais. Então, nesse caso, nós temos 2 menos 2 e o 0. Todos eles são números reais. Então, a gente considera como alternativa correta para essa questão, letra A, C. Ok? Bacana, não é? Vamos para a nossa última questão. Ele diz, seja f de x igual ao módulo de x menos 3, uma função. A soma dos valores de x para os quais a função assume o valor igual a 2 é. Então, ele quer que 2 seja igual ao módulo de x menos 3. Então, a igualdade, tá certo? Uma equação modular. Então, nós vamos ter que o módulo de x menos 3 é a mesma coisa de 2, tá bom? Para não perder o formato. Então, ora esse valor é positivo, ora esse valor é o quê? Negativo. Então, x menos 3 é igual a 2, ou x menos 3 é igual a quanto?
menos 2. X é igual a 2 mais 3, tá bom? E o x é igual a quanto? X é igual a 5, tá bom? Então, o x aqui vai ser como? Menos 2 mais 3. E o x é igual a quanto? X é igual a 3 menos 2 é 1. Então, nós temos esses dois valores que x vai assumir, a fim de que essa função seja igual a 2. Mas a resposta que ele quer é o quê? A soma dos valores de x. Então, vai ser exatamente 5 mais 1. E 5 mais 1 é igual a quanto? 6. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra A, D. Ok? Então, gente, deixa eu voltar aqui para minha tela. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula. E mais tarde nós teremos a nossa aula ao vivo, tá certo? Estou esperando vocês para a gente resolver as atividades propostas, tá ok? Então, um grande abraço e até mais tarde. Valeu!